Uma boa noite, senhora vereadora Flávia, senhores vereadores, internautas que nos assistem, aqueles que permanecem na casa nos prestigiando. Quero começar essa fala lembrando, essa semana a gente vai promover um encontro no dia 30. Então você coloca a foto para mim, Sônia? Vou começar com os avisos, depois eu vou concentrar o meu discurso. A palestra que o Mário Kobianchi, ele é um professor universitário, ele é especialista no terceiro setor e ele vem prestar esse serviço para a cidade com a palestra Captação de Recursos para o Terceiro Setor. Vai ser no dia 30, aqui nessa casa, às 19 horas, e todas as ONGs, OCIPs, estão convidados a participar. Não é? Ele vem falar bastante dessa dificuldade que as ONGs têm encontrado, né? Todas as famílias têm encontrado dificuldade para arrecadar recursos, quanto mais as ONGs que vivem de doação. Ele vai falar também um pouquinho do marco regulatório da cidade. Então, o convite é estendido a todos que nos ouvem. Obrigado, Sonia. Pode passar. Quero comentar também, eu acho que o Adriano foi embora, não é? Eu fiz uma visita lá também na piscina do Bela Vista, como foi falado aqui, e há mais ou menos 20 dias atrás, e esteve me acompanhando lá o Carlos, alguns funcionários, e de fato eles alertaram que era uma tentativa de correção, mas como a gente viu aí nas redes sociais, a gente pôde visualizar no final de semana, infelizmente não foi solucionado. Eles estão tentando corrigir, mas ainda não se corrigiu. Tem aí uma dificuldade do controle do pH. O pH, né, só lembrando, é um controle da quantidade de hidrogênio. Se ele tem mais hidrogênio na água, alcalino. Se ele tem menos, ele fica básico. E isso interfere diretamente na própria população. A pessoa está ali fazendo o exercício, ficar um tempo exposto, ele reclama, né? Ele tem uma série de dificuldades. Também tem uma dificuldade da dosagem correta do cloro. Então, eu vi a prestatividade dos funcionários, mas a minha preocupação é que não é só no Bela Vista. Tem um problema grave, de fato, da invasão. Esse final de semana também eu recebi algumas reclamações que ali é exposto, e aí a população, até além de cometer um ato infracional, né, além de entrar num setor público ali que está fechado, correndo um risco. Para quem conhece o Bela Vista, a altura deve chegar em torno de 15, 20 metros. Alguns jovens sobem até o teto e pulam na piscina. Então, de fato, a gente tem um problema grave aí para ser cuidado. Também na piscina do São Mateus, a gente recebeu algumas reclamações, o pessoal da terceira idade também está preocupado, então, essa semana eu vou entrar de novo em contato com o Adriano para a gente ter um prazo definitivo de correção. A gente não pode mais aceitar a questão do estamos vendo, estamos corrigindo. O gerúndio sempre é perigoso, não é? Então, o gerúndio precisa não fazer parte da administração municipal. O que eu quero falar essa noite, lembrando aí a necessidade de ações concretas, é falar um pouquinho do tema liderança. A liderança, há algum tempo atrás, quando as empresas pensavam na modernidade, isso há 20, 30 anos atrás, o pós-Segunda Guerra, principalmente as empresas do Japão, eles tinham a liderança ainda como um sonho de que a liderança é uma coisa nata do ser humano, como se a liderança fosse exclusiva de algumas pessoas. E aí a organização moderna, os estudos de comportamento, eles ajudam a gente a pensar que a liderança não é uma coisa só nata. A liderança é uma técnica e deve ser desenvolvida. Como que a gente desenvolve uma técnica? Primeiro, com pesquisa. Segundo, com a própria educação e treinamento. E depois colocar em prática essa liderança. Então, é um convite que eu faço para o Poder Executivo pensar em desenvolver líderes. A liderança ela é muito mais do que um Ctrl-C, Ctrl-V. A liderança precisa dar o exemplo. A liderança precisa ser conquistada. A liderança ela traz, de uma maneira muito concreta, aquilo que a gente quer de resultado. Em português, bem claro, se você vai no chefe, o antigo supervisor, e você pergunta para o supervisor, aqui na sua linha de produção tem alguma coisa para ser melhorada? E ele fala assim, não, aqui está tudo bem. O funcionário que está abaixo, ele vai respeitar e vai repetir o que o líder disse. Assim também no poder público. Se a gente tem a oportunidade de uma liderança, de fato, mudar a atitude, consequentemente, toda a cadeia ali do setor público vai responder. Eu tenho recebido muitas reclamações, não são poucas, muitas reclamações, de que além de uma dificuldade de atendimento,
com os prazos muito longos de consultas marcadas, e aqui N tipos de consultas, seja oftalmológica, seja mamografia, além do cidadão ser humilhado por demorar tanto tempo para receber o prazo de uma consulta, ainda é maltratado. Então, a liderança precisa tomar uma atitude. E a atitude que eu vejo urgente e prática é, de fato, responder para a população. Quando a gente escuta, já fui até determinada secretaria, ou fui até determinado órgão público, e não me deram uma satisfação, isso vai causando na população um descontentamento que, mesmo que não seja verdade, passa a ser uma verdade absoluta, porque a gente não vê uma ação prática de resposta para a população. E não pense que eu estou aqui falando genericamente, porque, de fato, eu estou aprendendo a ser vereador, não é? Então, essa semana eu vou me reunir com as secretarias que as denúncias chegaram, até como justiça, para que, de fato, a gente comprove o que está acontecendo de reclamação. Uma outra coisa que me preocupa também é quando a gente pensa no extremismo, não é? Eu já vi muita gente reclamando lá de Brasília, como se Brasília estivesse muito distante. E não está muito distante, está muito próximo. Brasília ela tem tantos problemas no Executivo Federal, como a gente tem muitos problemas no Executivo Estadual, e mais ainda no Executivo Municipal, porque a gente enxerga proximamente aqui as dificuldades. Então, o que eu quero trazer para a gente refletir é que quando a gente pensa só no federal, ou se a gente pensa só no municipal, a gente perde uma oportunidade muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque essa semana a gente acompanhou a questão da PEC 287. A CNBB ela se pronunciou, e aqui eu vou ler um pedacinho da carta, que ela começa citando uma parte da Bíblia de Amós. Ai dos que fazem do direito uma amargura e a justiça jogada no chão. Abre aspas. O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a Previdência seja um direito social dos brasileiros e brasileiras. Não é uma concessão governamental ou um privilégio. Os direitos sociais no Brasil foram conquistados com intensa participação democrática. Qualquer ameaça a eles merece imediato repúdio. Abrangendo atualmente mais de 2/3 da população economicamente ativa, diante de um aumento da sua faixa etária e da diminuição do ingresso no mercado de trabalho, pode-se dizer que o sistema previdenciário precisa ser avaliado, fato, e, se necessário, posteriormente adequado à Seguridade Social. Porém, o sistema da Previdência Social possui uma intrínseca matriz. Ele é criado para a proteção social de pessoas que, por vários motivos, ficam expostos à vulnerabilidade social, idade, enfermidade, acidentes, etc. Particularmente os mais pobres. Nenhuma solução para equilibrar um possível déficit pode prescindir de valores éticos sociais e principalmente solidários. Pulando aqui no final da carta, que é essa introdução, para que de fato a gente abra um parêntese e faça essa pergunta. De fato, quanto que o meu deputado está envolvido nessa decisão? Buscando diminuir gastos da Previdência para solucionar os problemas, entre aspas, exclui-se a proteção social, os que têm direito e benefícios. Ao propor uma idade única de 65 anos para homens e mulheres do campo ou da cidade, ao acabar com a aposentadoria especial para trabalhadores rurais, ao comprometer a assistência dos segurados especiais, ao reduzir o valor da pensão para viúvas e viúvos, ao desvincular o salário mínimo como referência para o benefício do pagamento do benefício prestação continuada. Todos esses caminhos claramente fortalecem a exclusão social. E para terminar, e eu quero aqui que a gente faça essa reflexão, o debate sobre a Previdência não pode ficar restrito a uma disputa ideológico-partidária, sujeito a influências de grupos dos mais diversos interesses. Quando isso acontece, quem perde sempre é a verdade. O diálogo sincero e fundamentado entre o governo e a sociedade deve ser buscado até a exaustão. E aqui eu faço essa proposta, não é? Para que, de fato, o diálogo seja buscado até a exaustão. Somos convidados a pensar no quanto cada um de nós é capaz de ouvir. Muitas vezes a gente fala com uma dificuldade enorme de ouvir. E eu sinto essa dificuldade na conversa com o Poder Executivo. Muitas vezes, uma nuvem de fumaça paira nas redes sociais, quando é desviado o foco do que, de fato, os problemas aparecem. Eu sinto também uma dificuldade quando a gente pede uma informação e aí precisa chegar ao ponto do requerimento.
Eu fui questionado essa semana, PC. As pessoas, por que vocês fazem tanto requerimento? Porque, infelizmente, a resposta não vem rápida. Se a resposta viesse mais rápida, não precisava de tanto requerimento. E eu não sou contra o requerimento. Sou até a favor dele, para que a gente tenha, de uma maneira técnica, a resposta. Mas eu sinto da própria administração que muitas pessoas querem colaborar. E, por algum motivo, eu não consegui descobrir ainda, existe um impedimento que não permite que a resposta chegue rápido. E, para terminar, eu quero deixar essa reflexão, né, pensando na PEC 287, que pode parecer que está distante, mas que a gente faça essa reflexão na cidade de Vinhedo também. Precisa, de fato, a gente passar por tudo isso que a gente vem passando desde o começo do ano, com algumas ações impensadas, algumas ações que não foram ouvidas, ou não foi ouvida essa casa, e aí a gente chega como a volta atrás de algumas atitudes. Então, o meu convite é para que a gente continue nessa batalha, né, batalha do bem, para que a população saia ganhando. Tudo aquilo que o Poder Executivo precisar dessa casa, eu tenho certeza que não vai ser furtado, tanto a opinião como o apoio. Mas eu gostaria que, de fato, a gente não perdesse tanto tempo. A gente escuta muito uma deterioração dos políticos, né? Eu ouço muito isso. Por que a classe política não toma uma ação mais prática e mais correta? E o grande risco que eu vejo, nobres pares, público que nos assiste, é a deterioração da classe política para o jovem. A gente perde uma oportunidade muito grande quando eu vejo jovens proliferando na rede social, principalmente boatos, não é? Quantos boatos de aposentadoria de político, do voto nulo, etc., etc., e a gente perde uma oportunidade de que o jovem, de fato, se envolva, e cada vez que a gente tenha mais jovens como única solução, ainda é a educação. Então, eu quero deixar um pensamento aqui de um grande líder, que foi Abraham Lincoln, que quando ele se viu numa situação como a gente vê agora, que eu só posso acreditar que a PEC 287, assim como a semana passada, na votação às escuras da terceirização, que o trabalhador, de novo, vai ter como única opção a escravidão. E Abraham Lincoln termina o seu discurso dizendo assim: eu sempre achei que os homens devem ser livres. Sempre que ouço um indivíduo defendendo a escravidão, sinto uma grande e única vontade de que a escravidão seja aplicada a ele mesmo. Então, para que a gente pense que tudo aquilo que a gente toma como ação tem uma reação. Então, a minha ação dessa semana é para que, de fato, a gente motive os jovens a pensar a política como uma coisa boa e não uma coisa que deteriora o município. Por essa noite.